Será que existe trombose no olho? Tudo bom, pessoal? Aqui quem fala é Mário Bula, médico oftalmologista, especialista em retina, e hoje vou falar sobre as oclusões de veia da retina. No nosso fundo de olho, na nossa retina, nós temos um sistema circulatório semelhante a outros órgãos, onde o sangue entra através das artérias, chega até os capilares, onde é entregue o oxigênio para os tecidos, e dos capilares ele retorna através das veias. Quando existe uma oclusão de veia na retina, é muito comum o paciente apresentar uma perda bastante rápida da visão. Muitas vezes ele vai dormir normal e acorda já enxergando pouco. Perda de visão causada pelas oclusões venosas pode ir desde quadros assintomáticos, quando existe uma veia muito pequenininha que ficou entupida e o paciente nem percebe, até quadros catastróficos, onde o paciente praticamente perde toda a visão. O paciente com oclusão venosa geralmente sente um embaçamento, uma perda de um pedaço da visão, um escurecimento de uma área da visão ou até um escurecimento total da visão. Como eu falei, casos mais leves podem até não ter sintomas e serem descobertos ocasionalmente numa consulta oftalmológica. A oclusão de veia retiniana é mais comum em pacientes idosos, principalmente após os 60 anos, mas também pode acontecer ocasionalmente em pacientes um pouco mais jovens. Ela está associada a alguns fatores de risco, como por exemplo a hipertensão arterial, a diabetes, as dislipidemias, obesidade, tabagismo, alguns fatores genéticos, principalmente em pacientes mais jovens, como o fator 5 de Leiden também pode estar relacionado. Então, sempre quando detectamos uma oclusão venosa da retina, é interessante que o paciente faça um check-up, faça alguns exames sistêmicos e possivelmente até uma consulta com um cardiologista. A oclusão venosa é diagnosticada geralmente numa consulta oftalmológica devido à presença de hemorragias na retina, hemorragias no fundo do olho. E o médico geralmente pede alguns exames, como por exemplo a angiografia fluoresceínica, que é um exame com contraste para avaliar a situação da circulação retiniana, e também o OCT, que é a tomografia de coerência óptica, muito importante para detectar a presença do edema macular, que é o inchaço da retina na sua área central. Para entender mais ou menos como funciona uma oclusão venosa, você imagina uma mangueira que acaba entupindo em um determinado ponto e antes do entupimento existe uma área que é mais frágil e no momento em que ela entope acaba acumulando muito líquido e esse líquido de certa forma acaba vazando, como se fosse estourando a mangueira e encharcando o tecido que está ao redor. Nas oclusões venosas existem hemorragias na retina em toda a área afetada e também o edema de mácula, que consiste no extravasamento de líquido para fora dos vasos e que acaba enchendo a retina, causando um inchaço, causando um edema. A variabilidade de sintomas deve-se principalmente a dois fatores. Um é a área que foi afetada. Se foi afetada a veia central da retina, se o paciente teve uma oclusão de veia central da retina, geralmente os sintomas são mais intensos do que se houve oclusão apenas de um pedaço, como por exemplo na oclusão de ramo venoso. E varia muito também conforme o comprometimento da circulação, sendo dividida em dois tipos, a oclusão isquêmica e a oclusão não isquêmica. A oclusão isquêmica ocorre quando houve um comprometimento tão grande da circulação da retina que o sangue nem consegue quase passar pelos vasos, fazendo com que falte oxigênio para a retina, e essa falta de oxigênio leva tanto à morte celular quanto à produção de fatores de crescimento vascular, como o VEGF, que leva ao desenvolvimento dos neovasos, que são vasos que crescem onde não deveriam existir, que por fim podem levar ao descolamento de retina, à hemorragia vítrea e também ao glaucoma neovascular, que é um glaucoma de controle bastante difícil. Nesses casos, muitas vezes o paciente precisa realizar cirurgia. Quando existe uma oclusão isquêmica da retina, o paciente pode precisar realizar fotocoagulação a laser, que é uma aplicação a laser nas partes doentes da retina para evitar as complicações devido à retinopatia proliferativa. Nos casos de oclusão não isquêmica, a baixa de visão é devido à presença do edema macular, que é um inchaço na área central da retina, a área responsável pela visão nítida. E este edema deixa a visão muito embaçada. Nos casos onde existe edema e não existe muita isquemia, os pacientes costumam responder bem às injeções intravítreas de antiangiogênico, que é uma medicação que se liga à circulação da retina, reduzindo a passagem de líquido de dentro dos vasos para a parte externa, fazendo assim com que o edema diminua, permitindo uma melhora de visão para o paciente. Quanto antes o paciente iniciar o tratamento, geralmente melhora o resultado. Se o paciente não está apresentando uma boa resposta aos antiangiogênicos, já fez uma série de injeções e não está melhorando do edema macular, pode-se realizar uma injeção intravítrea de corticoide. Os corticoides também são muito utilizados para tratar o edema macular. E hoje em dia existe o Ozurdex, que é um implante de liberação lenta de dexametasona, que durante 4 meses libera o remédio dentro do olho, geralmente causando uma boa melhora do edema de mácula. Se você teve uma perda rápida da visão ou está com a visão embaçada, não fique esperando em casa, procure o oftalmologista.
Em muitos casos, a recuperação depende de iniciar o tratamento da forma mais precoce possível. Se tem alguma dúvida sobre esta doença, por favor, escreva nos comentários, vamos ter o maior prazer em responder. Agradeço a todos que assistiram, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até o próximo vídeo aqui no canal Retina e Vítreo.